Oi, nem sei se vai pegar bem essa gravação, que eu acabei de acordar, tô com a boca ainda toda cheia de ponto. O áudio tá ótimo, excelente. Vocês estão ouvindo a voz da minha amiga Karen Schmaus. Ela é provavelmente a pessoa mais esperta e inteligente que eu conheço. Sabe de tudo e sabe simular tudo no R. Ela ouviu o nosso último vídeo analisando o Calma Urgente, em que eu faço uma crítica a uma fala da Alessandra Orfino sobre o doomerismo. Eu vou dar uma volta um pouco para falar dessa história do fatalismo, Bruno, mas que eu acho que tem um dado interessante aqui. Eu conheci a Karen no Wolfson College em Oxford, na época do meu doutorado. Eu estudava na Universidade de East Anglia. Eu fui a Oxford conhecer e visitar alguns amigos. E lá terminei conhecendo Karen, que era amiga deles, mais especificamente no pub do college. Karen, na época, era orientada do professor David MacDonald, que escreveu a enciclopédia dos mamíferos, né, The Encyclopedia of Mammals. Quem é zoólogo sabe, acho que todo aluno de biologia já teve contato com esses livros maravilhosos. A sua tese de doutorado, né, que em português se chamaria Fatores que afetam a reprodução de carnívoros em cativeiro, é uma referência importante para todo mundo que estuda comportamento animal e reprodução animal. E por entender tanto de comportamento animal, que Karen tem uma opinião muito única e muito interessante sobre questões comportamentais humanas também. Daí o fato de eu ter ficado muito entusiasmado em aproveitar o que ela falou, mesmo coitada, estando com a boca operada, com pontos. E porque a primeira fala que a pessoa faz espontaneamente para alguém é sempre a mais interessante, então não adiantava ela fazer uma gravação depois que nunca ficaria tão bom quanto a primeira. E ela discorda da minha crítica e concorda com a Alessandra. Por isso que eu achei interessante colocar as ponderações dela aqui para vocês em forma de vídeo. Vê, a Alessandra falou aquilo porque tem uma galera que está fazendo um trabalho muito grande para ver, porque a gente sabe que tem um colapso climático acontecendo, mas a gente sabe também que tem esse colapso climático, ele está começando em locais. Do alto, dá para ter uma dimensão da tragédia. Mas é no solo encharcado que se mede o caos. Ele não está sendo assim completamente no mundo inteiro, porque obviamente a gente tem uma atmosfera, um só oceano, tá certo? Porque é um só planeta. Mas tem trabalhos sendo feitos localmente que estão começando a mudar o microclima em certos lugares, e é por aí que a gente tem que ir. O que ela estava falando naquele programa anterior, que ela falou do problema do fatalismo. Acompanho através de uma organização, né, que conversa com a gente em off, um pouco como que a indústria, sobretudo do petróleo, né, internacionalmente, se comporta em relação a discursos, narrativas e histórias sobre mudança climática. Eu acho que eu já te comentei isso uma vez, né, Bruno? Durante muitos anos, e como que a gente mede isso? Tem várias maneiras de medir, mas uma das formas de medir é acompanhar as propagandas em rede social. Então, o conteúdo que é sponsored, né, que é impulsionado pela indústria nas redes sociais. Então, o que esse conteúdo diz? Que mensagens que essa indústria está tentando empurrar para a consciência pública, né? Durante muitos anos, era negacionismo climático. E que passava muito mais pelo semear de uma dúvida, de uma confusão, do que pela afirmação categórica de que não haveria mudança climática. Então, era um lugar assim, talvez tenha, mas os cientistas não têm toda certeza, não é consenso, ou talvez até seja consenso que o clima está mudando, mas não é consenso que é por causa da ação humana. Tem umas dúvidas aqui, tem um cientista dissidente ali. Então, é semear a dúvida, é colocar essa ideia de que talvez não tenha, ou não tem nada acontecendo de relevante, ou se tem, não necessariamente a culpa é do ser humano e da atividade econômica e de como a gente se organiza em sociedade.
que é, E vira um se a gente for debate, olhar, né? vira um debate, e não um Infinito. dado de realidade, né, que a gente precisa operar com esse dado de realidade. Isso foi a estratégia durante muitos anos. Se a gente fosse pegar como que isso depois é diluído e vai parar na boca de políticos, né, bem menos, com muito menos nuance, é aquele vídeo famoso do Eduardo Bolsonaro na neve, falando, isso aqui que é mudança climática, estou aqui na neve. Esse tipo de fala boboca sobre crise climática. Como assim tem uma crise climática se eu estou com frio, basicamente? Isso que é aquecimento global. Então, isso foi durante muitos anos a tônica. De uns anos para cá, e já tem alguns anos, uns 3 anos para cá, o tipo de mensagem que está sendo financiada pela indústria do petróleo, que tem pouco interesse justamente numa ação climática incisiva, verdadeira, com cooperação internacional, com planos ambiciosos, etc., não é mais o negacionismo. A mensagem que prevalece nesses veículos, né, nesse conteúdo impulsionado, ela é do que a gente chama de doomismo, né? É de fatalismo, essencialmente. Então, não é mais uma mensagem de será que está tendo crise climática? E é mais uma mensagem de não só está tendo, como não tem nada que a gente possa fazer. Já foi, acabou, vai viver a sua vida. Procure sua ilha, construa o seu bunker, ou sei lá, vai, entendeu, para uma praia, vai sexo, drogas e rock and roll, baby. Vai viver, porque o mundo vai acabar mesmo. Que é igualmente desmobilizante. No momento em que esses lobistas e esses especialistas em guerra cultural entenderam que não seria mais possível simplesmente negar a existência de uma crise, porque a gente está vivendo situações como essa no Rio Grande do Sul, que tornam muito evidente que o problema está aqui, e ele não está no futuro, ele está no presente, aí o salto, ele é imediatamente para o fatalismo. E isso é um problema do merismo, porque não é, veja só, colapsismo é uma coisa, é você entender que já passou num ponto sem retorno, já subiu 2 graus em média, tem que se adaptar a isso, certo? Isso é uma coisa, colapsismo é uma ciência por causa disso. Aí vem a história das adaptações locais, tá certo? Um exemplo bem besta, só para ilustrar mais ou menos como é que isso trabalha, é o que o Sebastião Salgado fez lá no Vale Seco. Ele comprou uma área bem grande num vale seco e plantou uma floresta. O que é que aconteceu? Começou a chover no Vale Seco, porque ele adaptou o ambiente, ele fez uma medida de mitigação imediata local que já mudou o microclima da região. Então, o novo movimento que está acontecendo no mundo é o de resselvagemento, vamos dizer assim, é rewilding, porque é basicamente isso que a gente tem que fazer, que é o que você está fazendo. Você é um selvagedor, tá certo? Porque você está falando no colapso, mas você está, ao mesmo tempo, plantando árvores. O que a Alessandra estava falando antes é a galera do doomerismo que diz, ok, fudeu, não, é ponto de não retorno, acabou, não tem o que fazer, vamos fazer o bunker, ela até falou isso, faz o bunker. Saiu no The Guardian. A última tendência entre os bilionários é construir os bunkers para o colapso climático, com lança-chamas e fosso. Lança-chamas para quem quiser invadir o bunker, né? Porque não basta construir o bunker, você tem que impedir que aqueles que não são bilionários invadam o seu bunker. Compra aquele truck, o SUV da... Essa aí saiu na NBC News. Pedestres já morrendo em níveis de recorde, agora defrontam o Cybertruck de Elon Musk. O tamanho e a aceleração do truck, né? Ela colabora para uma tendência que aqueles que defendem a segurança no trânsito afirmam que tornará acidentes mais letais. É aquele carro pronto para quando a multidão dos despossuídos, né, dos afetados pela crise climática vierem para cima de você, você vai com o carro em cima deles
e consegue fugir até o seu bunker com lança-chamas. Que é feito para passar por cima de pessoas, por sinal. Se você quiser falar mais sobre isso, eu vou lhe dar umas informações assim. O cara fez um caminhão à prova de balas que é feito para passar por cima de gente. Exatamente para você ter nos bunkers, para poder passar por cima do pessoal que você contratou como segurança e que uma hora vai se voltar contra você. Inclusive tem um congresso todo ano que só de gente rica para falar sobre isso. Então o negócio é bem mais complicado do que você está falando. Então tem uma galera estudando isso, muita gente mesmo. E eu estou escrevendo isso porque eu tenho um projeto exatamente o meu projeto é para o Vale do Mamanguape, para as comunidades indígenas, para tirar eles da posição de espectador para ator da mitigação climática, tá certo? Porque o papo agora é esse, é mitigação climática e adaptação climática. Não tem como reverter a mudança, não tem como reverter a merda que já deu, tá certo? Vai ficar meio podcast, mas eu tinha que falar sobre isso. Meio podcast não, completamente podcast, inclusive agora sendo amplamente divulgado pelo nosso canal. Mas tá muito interessante, vamos escutar. Por quê? Eu coloquei no meu trabalho, eu saí estudando sobre isso, e muita gente em 25 países, pelo menos, tem um trabalho que é só um trabalho, é em 25 países, eles mostraram que quando você fica com esse papo de não tem mais jeito, fudeu, a gente vai morrer, as pessoas entram numa coisa chamada ecodepressão. E a ecodepressão leva à passividade e a bora botar tudo na cerâmica mesmo, já que a gente vai morrer. Então, daí a importância de falar com alguém que entende de comportamento animal, né? Todas essas questões são relevantes para o assunto que é o assunto da pesquisa de Karen, né? Se um mamífero, se o carnívoro está estressado, se o carnívoro está deprimido, ele não vai se reproduzir da mesma forma. Se o ser humano fica deprimido, com a perspectiva do colapso ambiental, ele vai se comportar dessa ou daquela forma, né? Quem entende o comportamento animal é capaz de prever essas questões com mais embasamento. Você pega e diz, fudeu tudo, não tem mais como sobreviver, vai morrer todo mundo, então bora se explodir, tá entendendo, Rodolfo? Então, qual é a posição que a gente tem que tomar? A posição que a gente tem que tomar é, sim, está colapsando, sim, não tem como ficar frio de novo, mas a gente pode se adaptar e a gente pode mitigar, especialmente localmente. O colapso climático que houve no Rio Grande do Sul foi catastrófico daquele jeito que a galera cortou a vegetação nativa e plantou soja. Claro, concordo. Não dá para dizer que se não fosse a destruição local, tanto faz. Não, de forma alguma. A gente teve ali o aquecimento global misturado com uma fortíssima degradação local, um descaso do meio ambiente, o desmonte de toda a legislação ambiental do Rio Grande do Sul, tudo isso somado à questão do aquecimento global. Soja, a gente em ecologia aprende o tempo inteiro que um dos maiores problemas que a gente tem em ecologia é espécie invasora. Aí você pega uma espécie da Ásia, corta a vegetação nativa e cobre com essa espécie. A soja não tem como segurar o solo, não tem como desviar a enxurrada quando vem, e aí você tem a água toda escorrendo para aquele lago do Guaíba, para o rio que vai estourar a borda dele. Por quê? O que acontece nesse lugar? Lá o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? A cidade é toda construída na várzea. Toda construída na várzea. Como é o Recife, inclusive tem um bairro chamado Várzea. Sim, claro, a várzea, onde eu passei alguns dos melhores dias da minha infância, em Recife. Só para localizar o pessoal, a Karen, ela tá falando para vocês a partir de Olinda. Ela mora em Olinda. Se você tirar uma foto de satélite, você vê que a gente plantou uma cidade na várzea histórica do Rio, né? Foi o que aconteceu lá na França há alguns anos. O rio uma hora vai chegar nessa margem histórica, porque se ele tem aquela margem histórica, ele vai uma hora chegar lá de novo.
Aí o pessoal ainda, para piorar, planta soja, não bota vegetação nativa, porque ela vai puxar mais água. Você tem uma floresta, a floresta vai beber muito mais água do que uma plantação de soja, e aí você tem a merda da água descendo toda para a margem histórica do rio, que onde tem uma cidade, idiotamente, acabou-se tudo, né? Então, o que a gente tem que mostrar para as pessoas é, a gente pode fazer alguma coisa. Não é que não tem mais o que fazer, vamos correr para o bunker. Tá entendendo? Porque senão a gente vai terminar com aqueles terroristas suicidas ecológicos, que a galera bora então tirar o petróleo mesmo. Não, a gente tem que pensar como é que a gente vai passar isso para as pessoas. E como é que a gente faz isso? Tem o que você fazer. Tem o que fazer. Todo mundo tem o que fazer. Primeiro, não bota filho da puta no poder. Essa é a primeira coisa. Não bota filho da puta no poder. Mas as pessoas continuam colocando os filhos da puta no poder. Então, o dumerismo vem daí, porque não tem como você resolver isso. Eu vou parar, porque senão vai ficar muito grande e você não vai ouvir de qualquer maneira. Eu vou continuar no outro. Imagina, claro que eu vou ouvir várias vezes. Eu fiz até um vídeo sobre isso para poder escutar no YouTube e compartilhar com os assinantes do nosso canal. Então, o que a galera está fazendo, os trabalhos que eu li, que são bem recentes, são todos de 2023, 2024, quando você dá às pessoas a ação, ou seja, você transforma eles em atores e não espectadores disso, eles têm a consciência de que eles podem escolher melhor os dirigentes, que eles podem fazer projetos locais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. Então não é essa de vai morrer todo mundo, o mundo vai colapsar em 2026, porque meus filhos não vão sobreviver. Não é bem assim. A gente tem o que fazer ainda, tá entendendo, Rodolfo? Como você estava falando, é um negócio que é uma bola de neve, então começa a dar problema você tirar a Amazônia, aí aumenta a temperatura de tudo, aí derrete a permafrost, aí vai metano todo pro ar. Tem uma galera na Sibéria lutando contra isso, tá entendendo? Tem um lugar chamado Parque Paleozoico. Oi, Rodolfo, sobre nossa conversa, eu falei errado, eu falei Parque do Paleozoico. Não, é o Parque Pleistoceno, que fica na República de Sakha, na Rússia, e foi organizado pelo Sergei Zimov, que é um cientista maravilhoso e tem essa visão há muito tempo. Se a gente tivesse mais professores Zimov por aí, a gente não estava nessa condição, né? Mas é isso, eu queria só corrigir isso, que não é Paleozoico, é Pleistoceno, tá bom? Um beijo. The project is ambitious to recreate an ecosystem that disappeared 10,000 years ago with the end of the Ice Age. Don't ask me how many animals I want. I want to have maybe 200 million of horses. Also, I want to have maybe 200 million of bison. I think it's optimum for our planet. Que é um trabalho maravilhoso de mais de 30 anos, de um cara e a família dele, que eles estão fazendo de um tudo para evitar que a permafrost derreta. E é muito simples, é só colocar herbívoro nas pastagens, porque lá é tundra, né? Pastagem, taiga e tundra, então você bota bisão, bota iaque, bota rina, e eles vão e comem a grama, porque não tem árvore, né? Eles comem a grama, e aí a neve do inverno toca no solo e mantém a permafrost congelada. É um negócio super simples. E a galera está fazendo um trabalho há 30 anos com isso. Tá entendendo, Rodolfo? Imagina se o parque espalha por toda a permafrost. E aí isso vai permitir que o solo mantenha congelado, segurando aquele metano. Então não é produtivo a gente empurrar dumerismo para quem não tem a compreensão. Mas, exatamente, a gente é dumerista porque a gente vê os números e tal, a gente sabe que já está havendo colapso. Mas a gente tem que dar às pessoas a ação, a agência, tá entendendo? Para eles fazerem alguma coisa também. Para quando um cara disser, eu vou vamos botar poço de petróleo na Amazônia, a galera ir lá protestar, porque se você disser para eles que não tem mais jeito, eles vão deixar, foda-se, já caiu tudo mesmo, a gente vai morrer, vamos tomar uma cerveja. Vai viver a sua vida. Procure sua ilha,
construa o seu bunker, ou sei lá, vai, entendeu, para uma praia, vai... Sexo, drogas e rock and roll, baby. E vamos fazer mais uma plantação de soja aqui. A gente tem que dar agência para as pessoas, para elas poderem, porque são elas que escolhem. São elas que escolhem o que consomem, são elas que escolhem quem é que vai para o poder. Então, a ação que você está, esse tipo de atitude que você está colocando, não é boa. Tanto na conversa do dumerismo, que é, como disse a Alessandra, uma estratégia de marketing da indústria do petróleo, e isso está nos artigos que eu estou estudando agora. Leia o artigo. Negacionistas climáticos mudam a sua tática para o inativismo. Saiu na Scientific American. É um marketing deles, exatamente para a galera ficar passiva, tá entendendo? Não fazer mais nada e não ligar se furarem poço de petróleo em todo canto ou se minerarem o fundo do mar, como a Noruega tá fazendo, tá certo? Leiam o editorial da revista Nature de 16 de janeiro de 2024. A aprovação da Noruega para a mineração do fundo do mar mina esforços de proteção dos oceanos. Então, essa não é uma atitude que a gente deve fazer. Então, a gente tem que entender que a gente tem que dar agência para o povo, porque é o povo que compra, é o povo que elege e é o povo que consome. E é o povo que vai protestar quando alguma coisa está errada. Então, eu discordo 100% de você. Isso eu já estou acostumado. E Karen está quase sempre, se não sempre, certa. No ponto de você passar adiante a ideia do dumerismo, que eu odeio essa palavra, né? Mas a palavra é meio feia mesmo, por isso que às vezes eu falo colapsismo. Mensagem apocalíptica não é bom. Eu entendo. Na verdade, quando eu falo sobre isso, eu não falo porque eu acho que vai ser bom, eu simplesmente falo aquilo que eu estou pensando, mas eu entendo que as implicações podem ser negativas. Por isso que eu fiz questão de pedir autorização para reproduzir esse seu áudio aqui, porque ele é muito importante. Olha aqui, Karen, deixa eu te mostrar aqui em casa, né? Essa árvore que você está vendo aqui é um mogno brasileiro, é uma árvore ameaçada de extinção, né? De tanta exploração. Eu plantei aqui do lado de casa e agora eu tenho o privilégio de ter o mogno, olha lá. Ó, com o macaco, bugio, olha lá, ele passou pro IP. Olha que coisa linda. Né? Então é isso, a gente, por pior que seja a situação, a gente sempre consegue, olha lá ele, melhorar um pouco localmente. Então, não é uma boa ideia, está completamente dominada pelas ideias mais idiotas e discussões mais desnecessárias do momento, tá certo? E a gente vai entrar em colapso porque está todo mundo vendido para a indústria petroquímica, porque está caindo no marketing deles. Então, qual é a mensagem que a gente tem que dar? Tem como mitigar, tem como se adaptar, não pode botar filho da puta no poder e tem que ir lá impedir que abram mais poços de petróleo. Tem que ir lá impedir que o presidente da COP seja o presidente da maior indústria de petróleo do mundo. Show a roadmap for a phase out of fossil fuel that will allow for sustainable socio-economic development. Unless you want to take the world back into caves. E faça da COP uma bolsa de valores de petróleos futuros. A gente não pode entrar em Bitcoin e dinheiro Fiat, porque é isso que está fazendo o mundo ser comido. Eu escrevo muito no LinkedIn. Olha aí o perfil da Karen no LinkedIn. Pesquisadora associada, pesquisadora convidada em ecologia e conservação e análise de dados de biodiversidade. E eu uso o termo, o monstro comedor da terra. A gente está alimentando em todo momento o monstro que come a terra, tá certo? Que é esse capitalismo Fiat, que é baseado em destruição total. E a gente tem o poder de mudar isso, porque esse sistema não é sustentável. No próximo colapso, a gente tem que ir para frente dos governos e não deixar eles tirarem essa galera do buraco, como aconteceu em 2008.
porque eles continuam fazendo a mesma coisa. A gente tem que ver quem é que está patrocinando as coisas que a gente consome, porque essa galera tem muito dinheiro. Então eu discordo da sua posição e eu concordo com a posição da Alessandra. Não, na verdade eu não ligo para discordância, muito pelo contrário, eu acho até bom. Agradeço poder trazer essa discordância aqui para o nosso canal. Tá certo? Dumerismo não é bom, ele não é produtivo, ele é contraproducente. Eu entendo. Na verdade eu não digo que eu sou um dumerista ou um colapsista porque eu acho que isso seja bom, né? Eu digo que sou porque sou, né? Agora, de fato, a gente tem que tomar cuidado na hora de falar isso com a nossa grande audiência. Tá entendendo? Porque ele deixa as pessoas apáticas, com ecodepressão. É uma coisa, tá certo? E a gente pode controlar. E isso é marketing da indústria petroquímica. Vai olhar minhas coisas no LinkedIn, que eu falo nisso o tempo inteiro. A gente tem que saber onde coloca o dinheiro, o que é que a gente consome. E não adianta, eu como sempre digo, né? 300 milhões de ricos consumiram mais do que 5 bilhões de pobres. Então não adianta nem diminuir a população. Não, Karen sempre enfatiza isso, né, de que o problema da Terra não é a superpopulação, que a gente tem espaço para todo mundo. O problema são os super ricos, né? Esses é que são os grandes vilões ambientais. Tem que diminuir a quantidade de gente. Não, tem que diminuir o consumo, meu filho. Não é gente que está fazendo isso. Não é o cara lá em Mamanguape ou em Altamira que está fazendo isso, não. Isso é o Elon Musk, isso é aquela galera da Quinta Avenida de Nova York, é a galera de Belgrave lá em Londres. Não é a galera de Altamira, tá entendendo? Então a gente tem que ter cuidado com isso, Rodolfo. A posição agora é: vamos adaptar, vamos mitigar, e a gente mitiga com reflorestamento, levando de novo as áreas à condição original, evitando construir dentro de várzea histórica de rio, porque isso é uma idiotice, e principalmente não plantando campo de planta exótica, né? Mas se você quiser falar depois, a gente conversa mais. Um beijo. Um beijo, Karen, e obrigado por deixar a gente compartilhar os seus áudios aqui com os nossos inscritos. E quem quiser saber mais sobre o que Karen está pensando, procurem a página dela no LinkedIn, que ela sempre está alimentando com novas questões e opiniões sempre muito inteligentes. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.